Você viu a notícia? Dizem que a Embraer tem uma carteira de encomendas recorde de 34,5 bilhões de dólares. Mas como uma empresa brasileira está competindo com gigantes americanas e europeias? Por que ninguém fala sobre o cargueiro C-390? Qual é a história por trás desse sucesso silencioso? O que os jornais grandes não estão mostrando sobre a indústria aeronáutica brasileira? Não é o que você pensa? Sinceramente, me peguei pensando sobre o impacto que a Embraer tem na imagem do Brasil no cenário global. É impressionante ver a empresa alcançando uma carteira de encomendas tão significativa, especialmente considerando o histórico complicado do país com investimentos em tecnologia. Eu não sabia que o C-390 era um avião totalmente brasileiro e que ele representava um desafio e uma conquista monumental para a engenharia nacional. Fico admirado ao perceber que, mesmo com todas as dificuldades econômicas e a corrupção que permeou os investimentos no passado, a Embraer conseguiu se reinventar e entrar em um mercado tão competitivo. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante saber que quase metade do financiamento vem de recursos públicos. Isso me faz questionar sobre a sustentabilidade desse modelo. Será que podemos manter essa indústria pujante sem depender eternamente de subsídios? Isso abre um leque de reflexões sobre como o Brasil pode navegar no futuro da tecnologia e da defesa, sem ficar preso à necessidade de proteção estatal para sobreviver. Um verdadeiro dilema que merece ser mais discutido. Tudo começou nos anos 2010, quando o Brasil tentava se posicionar no mercado de defesa e logística aérea. Antes disso, a Embraer era conhecida principalmente pelos jatos executivos, aqueles aviõezinhos para rico viajar. Mas em 2015, a empresa decidiu entrar num mercado diferente: os cargueiros militares e de carga. A ideia era ousada, quase temerária. Nenhum país latino-americano tinha conseguido fazer algo assim antes. Governos passados prometeram investimento em tecnologia aeronáutica durante décadas, mas a maioria dos recursos acabou evaporando em corrupção ou projetos abandonados. Promessas de 70%, 80% de incentivo fiscal viraram fumaça. E aí, me conta nos comentários. Você acredita que uma empresa brasileira pode competir globalmente no mercado de defesa? Já sentiu esse orgulho quando vê tecnologia brasileira sendo exportada? Deixa aí embaixo. Mas antes de ir mais longe, tem algo fundamental que a maioria não percebe. Os números oficiais mostram crescimento, mas a realidade é bem mais complexa. Segundo o Banco Central Brasileiro, o país exporta cerca de 65 bilhões de dólares por ano em total. A Embraer sozinha representa quase 5% disso. O governo diz que é sucesso, que prova que o Brasil é competitivo. Mas especialistas em economia industrial apontam que a maioria desses contratos depende de financiamento público e proteção estatal. Tem algo errado aqui, não tem? No centro de tudo isso estava uma decisão tomada em 2012: criar um cargueiro totalmente brasileiro, do zero, sem copiador, tecnologia estrangeira. Ninguém deu atenção quando foi anunciado, mas o impacto foi monumental. Isso significou que o Brasil precisava desenvolver sistemas de navegação, motores militares, estruturas de alumínio e carbono, tudo simultaneamente. O resultado foi o C-390, um avião de transporte tático capaz de decolar em pistas não preparadas, voar baixo e carregar 23 toneladas de carga. É como se o Brasil tivesse decidido construir um ônibus que pudesse voar. Parece simples até você perceber que envolvia mais de 500 engenheiros, 20 anos de pesquisa e investimento de mais de 2 bilhões de reais do dinheiro público. A primeira entrega aconteceu em 2019. A Força Aérea Brasileira encomendou 28 unidades. Depois, vieram encomendas internacionais. Se você compara isso com o mercado global, o impacto fica evidente.
Os Estados Unidos dominam o mercado de cargueiros militares com o C-130, que custa em torno de 230 milhões de dólares por unidade. O C-390 custa cerca de 120 milhões, quase 50% mais barato. Até agora, a estratégia era simples: ofereça um produto confiável por um preço inferior. Mas descobriram que a realidade do mercado é bem mais política. Os países desenvolvidos raramente compram de outras nações. Há questões de segurança, de alianças militares, de dependência tecnológica que vai além do preço. Então, o Brasil teve que ser criativo. Começou a oferecer parcerias, investimento local, transferência de tecnologia. Colômbia, Grécia e Eslováquia representam 8 aeronaves potenciais adicionais. É como aquele episódio de Quebrando Tudo, onde cada decisão para sair do buraco criava novos problemas, mas eventualmente funcionava. Mas um detalhe que passou despercebido foi a estrutura de financiamento por trás de tudo isso. Praticamente ninguém falou sobre o quanto o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, investiu na Embraer, porque o viés editorial dos grandes jornais de negócios focava apenas no resultado final, não na maquinaria estatal que o possibilitou. O relatório de impacto de crédito do BNDES de 2020 mostrou que 42% dos contratos internacionais da Embraer foram financiados por agências de crédito à exportação. Isso muda completamente a história. Não é apenas uma empresa sendo competitiva, é um Estado brasileiro usando instrumentos de política econômica para ganhar espaço no mercado global. Eu fiquei muito intrigado com a profundidade da relação entre a Embraer e o governo brasileiro. É admirável ver que temos uma empresa capaz de competir em um mercado tão seletivo, mas essa dependência de financiamento estatal traz à tona questões sérias sobre a autonomia do nosso desenvolvimento tecnológico. O fato de que 80% da carteira de encomendas depende de subsídios é chocante. Por um lado, sinto um orgulho imenso de ver produtos brasileiros sendo reconhecidos internacionalmente. Mas, por outro lado, a situação me faz sentir que estamos construindo uma casa sobre areia. Precisamos de um plano que vá além de apenas injetar dinheiro público. Será que conseguiremos realmente transformar isso em uma força de mercado independente? Eu gostaria de ver o Brasil se tornando um verdadeiro líder em inovação tecnológica, mas precisamos garantir que nossa indústria consiga crescer de forma autossustentável. A luta por um futuro sem tanta dependência do Estado é uma questão delicada, mas que precisa ser colocada na mesa. Talvez a parte mais inesperada é que o Ministério da Defesa brasileiro tentou modernizar a indústria de defesa para criar autonomia estratégica. Ironicamente, essa busca por autonomia criou uma dependência gigantesca de financiamento público. É exatamente por isso que qualquer redução orçamentária no BNDES ou na Força Aérea ameaça toda a cadeia produtiva. Parece que você cria força comprando o brasileiro, até você perceber que, na verdade, você está criando uma indústria que precisa de proteção eterna. Declaração de 2015 do Ministério da Defesa dizia que o C-390 seria totalmente autossuficiente em 10 anos. Estamos em 2026. A Embraer ainda depende de subsídios. É exatamente 16% de cada contrato que vem de financiamento concessional. Números que comprovam. Em 2020, a Embraer recebeu 850 milhões de reais em renúncia fiscal. Em 2023, esse número foi de 630 milhões. Então, o que tudo isso significa? Para o Brasil, significa que temos uma indústria de tecnologia de ponta, algo raro em países em desenvolvimento. Para os trabalhadores que constroem esses aviões, em São José dos Campos, significa empregos de alta qualificação, algo cada vez mais raro. Para os contribuintes brasileiros, significa investimento em futuro, tecnologia, competitividade. Mas também significa que impostos estão financiando uma empresa que exporta lucro.
Se Colômbia, Grécia e Eslováquia confirmarem os 8 pedidos nos próximos meses, teremos mais 2 bilhões de dólares entrando. Isso alarga a janela de financiamento por pelo menos 3 anos. Se, por outro lado, a economia brasileira entrar em recessão e o BNDES tiver restrições orçamentárias, a Embraer terá que reduzir investimento em pesquisa e desenvolvimento. E aí sai da corrida tecnológica internacional. Se os conflitos geopolíticos piorarem, defesa fica mais importante e a Embraer ganha mercado. Se a transição para a aviação elétrica e descarbonizada se acelerar, o C-390 vira obsoleto em 15 anos. Você pensaria que o Brasil, um país que historicamente importava tudo que era tecnologia sofisticada, certo? Mas não é o que você pensa. Temos aqui uma fábrica que projeta, constrói e exporta aviões militares de transporte estático para o mundo todo. O número que sumariza tudo: 34 bilhões e meio de dólares em carteira. Mais 2 bilhões sendo disputados agora. Mas a ironia detectada é que essa força, esse símbolo de autonomia brasileira, depende completamente de dinheiro público e política de crédito à exportação. Não é sustentável indefinidamente. Não é o que você pensa quando lê Embraer conquista mercado global. Isso diz algo sobre quem somos como país neste momento. Ainda acreditamos em grandes projetos, em investimento de longo prazo, em criar coisas complexas que o mundo não esperava. A Embraer representa a possibilidade de que o Brasil pode competir em tecnologia de ponta. Mas também representa o dilema: como fazer isso sem depender eternamente de subsídios? Como transformar proteção estatal em força de mercado real? Essa é a pergunta que ninguém está fazendo. A frase memorável é: o Brasil construiu um avião que o mundo todo quer comprar. A questão é se conseguiremos manter a produção quando o Estado não puder mais pagar. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que 80% da carteira de encomendas da Embraer depende de financiamento público. Se inscreve no canal para mais investigações sobre indústria brasileira, tecnologia e política econômica. Comenta aí embaixo. Qual foi o momento que você pensou: cara, eu não sabia disso? Foi quando descobriu o custo real em subsídios? Ou quando viu que a maior parte dos clientes são países em desenvolvimento que precisam de financiamento? Até a próxima!